Então, quando buscamos identificar essas cargas emocionais atreladas àquele grupo familiar, né, nós vamos descobrir, né, que o resultado da relação humana, da relação do conjunto, do grupo, da família, né, devido a incômodos, necessidades financeiras, desrespeito, brigas, do relacionamento humano ali entre os irmãos, né, entre aquela família, os membros daquela família, promover em algum momento, né, aquele problema que levou ao AVC do pai. Nós, quando vamos investigar essas questões emocionais, nós vamos descobrir ali que, novamente, atrito, confusão, falta de crença, falta de fé, discórdias, atritos, não importa o que seja, de alguma maneira isso foi interferir na saúde da mãe. Nós vamos descobrir que as cargas emocionais atreladas àquela família, os conjuntos de valores e de crenças, né, resultou numa questão emocional que afetou a saúde do filho, ou do irmão, né, nesse grupo familiar. Então nós estamos envolvidos dentro de uma egrégora emocional, de crenças e de valores, em que quando um membro da família está adoecido, é resultado do conjunto da família. É o grupo todo da família que está adoecido. E um membro vai expressar uma doença, uma debilidade. Então o resultado da doença de um membro da família é o resultado da doença da família, do grupo familiar. Esse é o karma familiar. Essa é a egrégora familiar. Nós acreditamos que as nossas escolhas, os nossos valores como indivíduo, nunca afetam o outro. Lê do engano. Sempre e quando, dentro do grupo familiar, um membro está adoecido, ele já é reflexo do grupo familiar, aquela doença já é reflexo do grupo familiar, e todas as suas decisões que levaram a sua debilidade fisiológica vai refletir novamente sobre o grupo familiar. Então, veio e volta para a família, ficando preso dentro dessa egrégora familiar. Então é de extrema urgência nós procurarmos compreender, né, como a minha família se relaciona. Quais são as cargas emocionais que está transitando dentro do grupo familiar. Hoje nós percebemos, né, e vemos o tempo todo acontecendo, né, casais se separando, filhos adoecidos, filhos envolvidos com droga, filhos envolvidos com prostituição. Todo tipo de confusão, todo tipo de problema. Nós vemos todos os dias isso acontecer. E isso não se soluciona, isso não se modifica, né? Isso não muda. Por que isso não muda? Por que isso não se altera? Porque nós estamos expressando essa impressão que recebemos, né? Nós estamos expressando essa impressão que recebemos do ponto de vista da dualidade, dentro dessa finitude, nós estamos expressando então cargas emocionais, valores intrínsecos que trazemos junto desta e de outras existências. Nós estamos expressando isso aonde? Dentro desse grupo familiar. Então nós causamos a doença
no grupo familiar. E a família causa doença sobre mim. E ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Então, quando nós falamos de realizar o trabalho sobre si mesmo, para mudar essa realidade externa, é o quê? É trabalhar sobre essa questão dessa impressão que recebemos na hora do nosso nascimento, que são os valores, né, da infraconsciência. Eliminar, expurgar isso de dentro de nós mesmos. Para que, expurgando isso de dentro de nós mesmos, né, nós nos acerquemos daquilo que é a nossa inconsciência, que são os valores da nossa alma, do ponto de vista superior, expressando a vontade da nossa verdadeira consciência, do nosso Pai interno, de Deus, né? E gradativamente nós começamos a mudar a realidade no nosso entorno. Então, se um membro da família faz o trabalho sobre si mesmo, ele já altera o karma familiar. Ele já altera essa realidade emocional de crenças e valores familiar, do grupo familiar. Se 2 membros estão trabalhando sobre si mesmo, olha a força que isso ganha. Se 3 membros, 4 membros, né? Imagina a proporção que isso toma. Essa família vai ser muito mais saudável, vai ser muito mais equilibrada. E o reflexo desse trabalho interno, né, obviamente, o primeiro ele se dá dentro do grupo familiar. Mas não vamos esquecer que essa questão kármica, né, que Jesus o Cristo veio nos ensinar a nos livrar do karma, né, ele vai refletir em várias instâncias. Não esqueçamos, somos todos um. Então começa a refletir, o trabalho interno reflete primeiro sobre mim mesmo, reflete no meu grupo familiar, né? Depois começa a refletir sobre o karma da cidade, né? Dessa cidade onde eu resido, desse país, né? Desse continente, desse planeta. Então é um efeito dominó, né? Então, quando um ser decide trabalhar sobre si mesmo, essa mudança começa na sua alma, mas o reflexo disso vai até a fonte, passando por todos os níveis. Tudo é necessário se transformar porque uma alma decidiu se transformar. Uma alma decidiu, então, se tornar um ser consciente. E todas as programações começam a ser alteradas. Dentro do xamanismo, né, uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Então, eu já falei isso em vídeos passados, né? Então eu faço um gesto com a minha mão. Só esse gesto com a minha mão eu posso afetar, né, no outro lado do planeta o desenvolvimento, né, das ostras que estão lá dentro do mar. Eu posso afetar a vida dos animais, eu posso afetar a vida dos humanos lá do outro lado do planeta. Um simples gesto que eu faço. Dentro do xamanismo a gente aprende isso. Agora, temos que compreender que se um gesto afeta a estrutura planetária, imagina o que é trabalhar a partir da alma, onde todos somos um. Então esse movimento, essa transformação vai acontecer em todos os níveis da expressão da alma, em todo ser encarnado, em todo ser desencarnado. Vai refletir em todas as dimensões existenciais. Porque todos sendo um, quando um decide se transformar,
todo o restante se modifica, tudo se transforma. Não é assim? Então, quando nós falamos do karma familiar, né, em que quando um membro da família está doente, que toda a família está doente, nós estamos falando dessa conexão que existe entre as almas, porque somos todos um. Então, quando nós convidamos os irmãos a trabalhar sobre si mesmo, né, eliminando de si mesmo, né, esse lixo psicológico, essas recordações, esses plasmas mentais, né, purificando a nossa alma, nos libertando da infraconsciência, né, iniciando o processo do despertar da consciência, porque vamos nos acercar da nossa inconsciência, né, e dessa forma começamos a nos transformar internamente, a família começa a se curar, os problemas começam a ser dissolvidos. Quando nos libertamos de um vício, quando nos libertamos de uma debilidade, quando nos libertamos de um aspecto infra em nós mesmos, o resultado sempre é a tomada de consciência e, por consequência, a energia, a manifestação do amor do Cristo começa a se manifestar em nossa alma. Dessa forma começamos a nos acercar, então, da consciência Cristo. O amor começa a se manifestar através de nós. E dessa forma, uma ação de benevolência, uma ação de caridade, uma ajuda, né, ela vai se expressar naturalmente. Nós não precisamos fazer um esforço para ser bons, porque a nossa alma começou a se transformar, aquele lixo interno começou a ser expurgado, e o resultado é o amor. Então as nossas ações começam a ser boas ações, de uma forma natural. Nós não precisamos forçar uma situação, criar uma situação em que vamos ser uma pessoa boazinha, porque de boa intenção, já diz o ditado popular, são construídas as paredes que levam até o inferno. De boa intenção é construídas as paredes que levam até o inferno. Então, uma boa ação, ela tem que ser fruto da nossa alma, como resultado de um trabalho interior que realizamos sobre nós mesmos. Ela não deve ser uma ação intelectual, mentaloide. Porque uma ação, uma boa ação, quando realizamos, né, e que ela não é proveniente da nossa alma, ela não é fruto e reflexo de um resultado de um trabalho que realizamos sobre nós mesmos, essa boa ação, ela tão somente expressa um sistema de controle. Seja meu, seja dentro de um contexto. Vamos lembrar aí uma fala que recentemente, né, o Elon Musk trouxe, né? Alguém questionou ele: Elon, mas você é um cara tão rico, né? Tem tantas posses, tem tanto dinheiro, por que você não doa aí, sei lá, 5 bilhões aí lá para a Etiópia e resolve o problema da fome, da peste, né, da condição humana que esses nossos irmãos vivem lá? Por que você não ajuda lá os africanos, né, essas sociedades que estão um pouco mais deficientes, então, de conforto, de saúde, de alimentação? E a resposta dele foi simples e direta: se vocês comprovarem para mim que o dinheiro que eu doar vai chegar aonde tem que chegar, eu dou. Se vocês conseguirem provar para mim que o dinheiro que eu vou doar vai chegar aonde tem que chegar, eu dou.
O que aconteceu? Ele não fez doação nenhuma. Por que será que ele não fez doação nenhuma? Porque, obviamente, ele sabe dos sistemas de controle que existe dentro de uma falsa boa ação. Ele sabe dos sistemas de controle e manipulação que existe dentro do universo, né, mascarado de boa ação. Ele não doou nada. A gente já pode ver um outro membro da sociedade humana muito rico que faz doações, né, para algumas entidades, promovendo uma ideia de bom samaritano, e por trás dessa boa ação ele desenvolve tecnologias que visam a destruição da raça humana. Então, toda ação de amor, de ajuda, de benevolência, de caridade, ela tem que ser resultado de um trabalho que realizemos sobre a nossa alma. Porque daí essa ação vai ser uma coisa natural, não vai ser forçada e não vai estar atrelada a nenhum sistema de controle e de manipulação. Então, eu insisto, né? As doenças de um grupo familiar é resultado desse grupo familiar. Um membro que ficou doente, toda a família está doente. Se aquele membro precisa se tratar, toda a família precisa se tratar. E eu convido que todos realizemos esse trabalho interno, para que de uma forma gradativa possamos começar a mudar a nossa realidade, primeiro como alma, primeiro como espírito, vivendo essa experiência humana, começamos a sair dessas mecânicas, despertando a nossa consciência, nos libertando dessa infraconsciência, nos libertando disso, né? Rogando a nossa Divina Mãe para que desintegre esses aspectos infradimensionais em nós, da nossa infraconsciência, que são os nossos vícios, que é esse aspecto, né, negativo dessa programação que recebemos. Então vamos nos purificar primeiro, para que o reflexo disso, então, tenha um reflexo na nossa família, tenha um reflexo em minha alma, tenha um reflexo sobre a minha estrutura psicobiológica da energia, tenha um reflexo sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o meu país, sobre o meu continente, sobre o meu planeta, e isso se estenda até a fonte. É urgente começarmos a compreendermos que somos todos um. Tudo que existe sobre o corpo planetário está nessa programação interna. Tudo que nós não queremos lá fora é porque está aqui dentro. Então é de dentro de nós que nós devemos expurgar. É de dentro de nós que devemos limpar todo esse lixo.